Então, boas-vindas para todo mundo. E é o seguinte, gente, nessa live eu vim falar sobre uma coisa que, se você fizer, vai ser muito mais fácil você conquistar a sua aprovação em qualquer vestibulinho. Quando eu falo qualquer vestibulinho, eu não estou brincando, é realmente em qualquer vestibulinho. Então, por isso, papel e caneta em mãos aí para fazer anotações, tá? Então, vamos lá. E é o seguinte, né? Como eu falei, vim falar nessa live sobre uma coisa que, se você fizer, vai ser muito mais fácil para você conquistar a sua aprovação em qualquer vestibulinho, seja no vestibulinho do liceu, que já vai acontecer em novembro, vestibulinho do Embraer, que já vai acontecer esse mês agora em agosto, vestibulinhos como Cotia, ETEC, que ainda não estão com datas marcadas, vestibulinho do Cotuca, que em breve vai acontecer também, já está com parcialmente o calendário do vestibulinho disponível, né? Então, literalmente, em qualquer vestibulinho você consegue ter resultado fazendo isso que eu vou ensinar e compartilhar com você aqui hoje, tá? E é o seguinte, uma coisa que, se você fizer, se você seguindo isso, você conquista a sua aprovação com muito mais facilidade, é você ter método. Ou seja, seguir um método que realmente traga resultado. Seguir um método que seja testado e aprovado, que funcione para os vestibulinhos, tá? Só que assim, né? Eu já quero dizer o seguinte, gente, quando eu falo de método, eu não falo de qualquer método, eu não falo de método aleatório. E por que eu acho importante frisar isso? Tem muita gente que confunde técnicas aleatórias com método. Tem muita gente que fala assim, Lilian, eu uso o método de fazer mapa mental. isso não é método. Lilian, o meu método é resolver provas antigas. Isso também não é método, isso é um erro, na verdade. Então, método, na verdade, não é você fazer uma coisa aleatória, não é você fazer só uma técnica sozinha, nem você juntar um monte de técnicas que vão ter a mesma função, tá? Quando a gente fala de método, é uma coisa diferente, um pouquinho diferente disso, um pouquinho mais organizada que isso também. E tem que ser um método testado, né? E não um método aleatório que brotou do nada aí na sua cabeça. Você pensou numa coisa, opa, vou aplicar. Não, porque isso não dá certo, tá? Então é importante saber que técnicas individuais aleatórias não são método, tá? Método é quando você tem ali uma reunião, digamos assim, de etapas para o teu estudo e de técnicas que você vai usar antes do estudo, durante seu estudo, depois do seu estudo. Enfim, tudo isso forma um método, certo? Mas, Lilian, essa resposta era tão fácil, método, por que uma live inteira pra isso, né? Por que não uma caixinha de perguntas no Instagram, que seria muito mais rápido? Por que seguir um método pode me ajudar a conquistar minha aprovação no Cotia, no Liceu, no Embraer, na ETEC, seja lá qual for a prova? E é o seguinte, gente, o método é como se ele fosse um mapa para te levar até um local específico. Inclusive, vou usar um exemplo bem da vida real com vocês. Hoje de tardezinha, eu fui sair para comprar pão. Fui à padaria. Só que eu não queria ir à padaria que eu sempre vou. Pensei que era em outra padaria. Daí, eu procurei no meu celular, né? Google Maps lá, endereço, padaria, beleza. Vi uma padaria que parecia muito interessante. Falei, nossa, deve ser muito boa essa padaria aí. Só que eu fui só com o que tava na minha cabeça, sabe? Eu não fui com o meu celular. Eu não fui com o mapa da cidade na minha mão. Não fui. Fui só achando que eu ia conseguir mesmo chegar na padaria sem ter nada me guiando. Eu simplesmente tinha visto onde ela ficava. Mas eu não vi em qual rua tinha que entrar, eu não vi depois de quantas quadras eu tinha que virar, eu não vi um ponto de referência, nada. Só vi o nome da padaria e vi onde que ela ficava. E era isso. E aí eu saí andando toda lindinha pra ir até a padaria. Vocês acham que eu consegui chegar? Gente, eu não consegui chegar. Eu andei, deixa eu ver quanto que eu andei, que meu relógio marcou tanto que eu andei. Eu andei 6.767 passos. É sério. Eu andei muito, gente. Eu cheguei até um outro bairro super distante, mas eu não cheguei até a padaria que eu queria. No fim das contas, eu voltei e eu não vi a padaria de jeito nenhum. E aí eu tive que ir à padaria que eu sempre vou, porque senão eu ia me atrasar, né? E aí nem conseguiria fazer essa live aqui. Então, assim, gente, eu tentei para a padaria sem um mapa. Como? Eu só sabia onde era, mas eu não sabia como chegar lá. Eu, obviamente, não cheguei, né? É por isso que eu falo que o método, quando você vai ter para o teu estudo, não é um mapa simplão, não é tipo um mapa impresso, sabe? É como se fosse um mapa em tempo real, né? Como se fosse um GPS. Um método não vai só te dizer, é neste ponto que você precisa chegar. Não vai só te dizer, você precisa fazer resumo. O método vai te mostrar como fazer resumo. Em qual etapa do seu estudo você faz o resumo. É na época da revisão? É na época de você, sei lá, antes do seu estudo, depois do seu estudo? Quando é que você faz resumo? Então, o método ele não vai só te dizer o que fazer, mas também como fazer. Se eu tivesse pegado o celular e nem precisaria levar, se eu tivesse olhado, tá, eu tenho que virar nessa avenida, virar nessa daqui, virar essa curva, eu conseguiria chegar à padaria. Depois eu olhei pelo Google Maps e falei, meu Deus, era muito perto.
Eu não precisava me perder, sabe? Mas eu me perdi por quê? Porque eu não tinha esse direcionamento, né? Eu sabia onde era, sabia o destino que eu queria chegar, mas eu não sabia como chegar até ele. Eu não tinha esse passo a passo para chegar até ele. Então, obviamente, eu acabei me perdendo mesmo. Acontece. Só que, se perder na rua, tá tudo bem. Você pega o caminho de volta, chega em casa. E se você se perde no meio do teu estudo, né? Daí é ruim. Você não consegue aprender o que é necessário para você passar na prova que você quer. Então, se você não tem um método, é isso que acontece. Tipo eu indo pra padaria sem saber como chegar, sabe? Você até sabe onde fica, mas você não sabe como ir. É tipo fazer um bolo em que você sabe todos os ingredientes, mas você não sabe qual é o passo a passo, qual é o modo de preparo. Já aconteceu com alguém de ter que fazer um bolo, uma receita qualquer, e aí você tinha todos os ingredientes lá, farinha de trigo, ovo, margarina, blá, blá, blá. Só que você misturou na ordem errada? Eu já fiz isso, gente. Eu tentei fazer um hambúrguer de soja uma vez e eu misturei totalmente ao contrário, assim, os ingredientes. Ficou horrível, parecia um chinelo e não um hambúrguer. Então, assim, né, se você não segue um passo a passo da receita, você faz qualquer coisa, menos aquele produto que você queria fazer, no fim das contas, menos aquela comida que você tanto queria produzir. Então, a mesma coisa acontece nos estudos. Você saber quais são as etapas dos estudos, mas não saber como faz isso, não vai adiantar muito. Você precisa ter um método, então, para você não ficar perdido na sua rotina de estudos, para você não ficar, assim, todo dia querendo saber o que vai ter que fazer no dia seguinte, para você não ter que pensar o que eu faço depois do meu resumo. Quando você tem um método, você vai gastar menos esforço mental para pensar em tudo que você vai fazer. Por quê? Como você vai ter ali já traçado para você cada etapa, cada parte, cada estratégia que você vai usar, cada técnica que você vai usar, o que vai acontecer? Você vai simplesmente sentar na sua cadeirinha e aí você vai começar a estudar aquele assunto. E é isso. Vai saber o que fazer. Se você tem um método que traça isso direitinho. Agora, se você acha que método é ficar com estratégia aleatória, todo dia você vai ter que pensar, o que eu vou fazer hoje? Isso gera um baita desgaste mental. Tipo, eu tentando pensar em que rua eu entro, sabe? Então, método é tipo um mapa. É isso. Não um mapinha qualquer, mas um mapa com GPS, sabe? Um mapa tipo do Google mesmo. Que ele vai te conduzir por todo o percurso que você tem que fazer. Então, o método serve justamente para isso. E é por isso que ele facilita muito a tua aprovação, né? Imagina, uma coisa é você tá lá, perdido num lugar, tentando estudar alguma coisa para alguma prova, sem saber por onde começar, sem saber como criar um cronograma, sem saber quais técnicas usar, qual a ordem delas. Outra coisa é você saber exatamente isso. Você não vai ter que se preocupar com um monte de coisas, tá? Por isso que o método é o salvador da lavoura, como eu dizia quando era criança. Como eu estava dizendo então, né? Método é isso, tá? Por isso que ele facilita tanto, por isso que ele ajuda tanto para você conseguir a tua aprovação independentemente da prova. Até mesmo em prova de bolsas, e quem é esperto usa método até mesmo para estudar para a escola. Nossa, fica muito mais fácil. Você consegue bem nas provas, sem nem se esforçar para ir bem nas provas. É maravilhoso. Sabe aquela galera que você fala assim, nossa, a pessoa é bonita sem esforço? É tipo isso. Você vira CDF sem esforço. Quando você tem método, quando você segue um método direitinho, até para os seus estudos do colégio, tá? Então, um método salva a sua vida, porque é como se ele fosse um mapa te conduzindo. Como eu falei, se eu estivesse com um GPS, ou se eu tivesse pelo menos visto todo o percurso que eu teria que fazer para ir até a padaria, eu conseguiria chegar à padaria. Vou tentar um outro dia ir seguindo o caminho certinho e conto pra vocês depois o resultado dessa saga da busca pela padaria perfeita. Então, olha só, um exemplo aqui, né, de uma aluna minha que eu tive em alguns anos atrás. Eu não vou lembrar qual foi o ano, ou foi 2017 ou 2018. Lívia, se estiver por aqui, me lembra se foi 2017 ou 2018. A Lívia Araújo. Ela foi aprovada no MTEC, que é o Médico Técnico em Nutrição e Dietética. Se eu não me engano, foi na ETEC Santa Ifigênia, mas posso estar enganada em relação a isso. Foi alguma ETEC na capital, no fim das contas. E aí a Lívia, ela estudava pro vestibulinho bem aleatoriamente antes, sabe? Então ela estudava muito, se esforçava horrores. Era aquela pessoa muito dedicada mesmo. Só que ela estudava bem aleatoriamente. Ela não tinha um conjunto de técnicas para ela seguir. Ela simplesmente fazia o que dava na cabeça. Então, num dia ela pensava, hoje eu vou fazer um resumo. No outro dia, hoje eu vou fazer anotação. No outro dia, hoje eu vou fazer resolução. E aí, quando ela percebeu o que estava acontecendo com os estudos dela, ela estudava bastante, ela se dedicava bastante, mas quando ela ia tentar resolver uma questão, quando ela ia tentar mensurar o aprendizado dela, ela percebia que, opa, tava dando uma falha ali, sabe? Ela não conseguia mensurar aquele aprendizado, ela não conseguia perceber a evolução dela. E aí a Lívia entrou na ETEC Power e não aconteceu mágica nenhuma. Ela simplesmente começou a seguir a ordem certinha do que fazer, do que estudar e como estudar, né? Então todas aquelas etapas que quem é meu aluno, a Laura, o Rafa, quem é Power aluno sabe, né? Aquela estrutura todinha
certinha da sondagem, aula, anotações, etc., a Lívia conseguiu ser aprovada. Eu acho que foi em 11º lugar, ou foi em 12º, ou 13º. Enfim, gente, foi perto da 10ª colocação. Então, a Lívia conseguiu ser aprovada simplesmente com essa mudança nos estudos dela, sabe? Em vez de estudar, aleatoriamente, ela começou a estudar com uma estrutura certinha. Então, essa é a prova de que dá muito resultado, né? Então, assim como a Lívia, qualquer pessoa que tenha essa dificuldade com os estudos e comece a aplicar um método que realmente funcione, naturalmente tem a tendência a ter mais resultado, tem a tendência a evoluir nos estudos, tá? Mas o resultado que eu falo não é só em relação ao número de acertos de questões, mas também é em relação a você realmente aprender aquele conteúdo. Às vezes você nem precisa fazer a questão naquela hora, mas você já percebe, né, que você conseguiu entender. E aí depois que você resolve a questão, você pensa, poxa, consegui entender mesmo, ainda bem. Agora, se você não tem método, geralmente você se perde no meio do seu estudo. Então você vai tentar aprender alguma coisa e aí você não consegue perceber essa evolução. Resolve a questão, erra aquela questão. E aí quando você começa a aplicar o método, parece que aconteceu mágica, mas não é mágica nenhuma. É simplesmente o teu cérebro recebendo os estímulos que ele precisa, tá? Porque é isso que acontece com o método, gente. Por isso que eu falo que é um conjunto de estratégias que vão ser ali orquestradas para você conseguir realmente aprender. Cada estratégia, cada etapa de um método vai ter uma função diferente para o teu cérebro, para que você consiga pegar aquele assunto. Então, por exemplo, só dentro do estudo ativo e estruturado, cada etapa já tem uma função, né? Resumo tem sua função, anotações também, resolução comentada também, fixação também, sondagem também. Cada etapa tem a sua função. Se você pega o BMA, também tem uma função. Se você pega o FDI, também tem uma função dentro do seu cronograma ali. Então, cada etapa, cada partezinha do método vai ter uma função diferente, tá? E por isso que você precisa seguir o método, então, né? E não estudar aleatoriamente, tá bom? Tem muita gente que pensa que precisa ter muito tempo livre para seguir um método. Mas como eu sempre falo, gente, um estudo organizado e estruturado leva menos tempo do que um estudo aleatório. Porque o aleatório você pensa assim, não, eu estudo quando eu quero, do jeito que eu quero. É, criaturinha de Deus, anjinho do Senhor. Mas você vai ter que reestudar aquele assunto todo de novo e vai dar muito mais trabalho e gastar muito mais tempo. Por isso que eu falo que quem estuda com método estuda mais rápido, tá? Você não precisa ficar repetindo o assunto 1000 vezes, sem contar que quem estuda com método também, um outro privilégio, né, um outro benefício que você vai ter, é que você não vai precisar de tantas horas para absorver aquele mesmo conteúdo. Porque geralmente quem estuda com método vai ter um conteúdo mais direcionadinho para estudar. E aí você não vai precisar gastar 3 horas dentro de um único tópico para tentar aprender 3 palavrinhas, sabe? Você vai conseguir aprender bem mais rápido e vai levar bem menos tempo, então, se dedicando aos seus estudos, ok? E pode ser que você pense, né? Eli, mas e como seguir um método com matérias que eu nunca vi na escola? Gente, método é método independentemente da matéria. Ponto final. Por exemplo, eu tenho muitos alunos também que nunca tinham visto física antes. Quando pessoas que não tiveram antes física, que nunca tinham visto antes química, que nunca tinham visto antes biologia, conseguem aplicar isso, é a prova de que com qualquer matéria você consegue. Olha só, o Rafa e a Mili nunca tinham visto essas matérias, estão vendo? E outras pessoas também, né? Tenho certeza que vários outros power alunos também nunca tinham visto antes e conseguiram aprender. Por quê? Porque com o método você aprende tudo, gente. Eu sempre dou o exemplo de bicicleta, de balé, de ukulele, de qualquer coisa. Com o método você consegue aprender, cara. Você consegue realmente pegar aquele conteúdo e dar aula daquele conteúdo, como a Mini, exatamente. Você consegue aprender aquele conteúdo a ponto de você se apropriar dele. Isso é muito bom, sabe? Quando você consegue entender aquele assunto, consegue aplicar aquele assunto, consegue depois chegar em algum amigo seu e ajudar aquela pessoa com aquele assunto. Então eu tenho muitos alunos que estão aí de prova disso, né? Que nunca tinham visto essas matérias e conseguem aprender. Por quê? Porque estão estudando com método, tá? Então o método é fundamental, principalmente para as matérias que você nunca viu antes. Porque as matérias que você já conhece, por exemplo, história, português, você pode até ter um pouquinho mais de facilidade. Agora aquelas que você nunca viu antes são uma pedrinha no sapato, né? E aí como elas são uma pedra no sapato, então o que vai acontecer? Você vai ter essa dificuldade maior com elas e você vai precisar de mais incentivo, né, de mais estrutura mesmo no seu estudo para você conseguir dar conta delas, tá? E outro ponto em relação a isso, BMA. Gente, BMA faz parte do método e é fundamental principalmente para assuntos que você nunca viu antes, tá? Porque você não sabe, né, qual é o começo daquele assunto. Então você precisa começar justamente pelo mais básico para você conseguir acompanhar aquele conteúdo, tá bom? Então mesmo com as matérias que você nunca viu antes, você precisa sim seguir um método. Você não pode estudar aleatoriamente só porque é um conteúdo que é novo, só
só porque é um conteúdo que você não tem conhecimento ainda. Mesmo os conteúdos que a gente não tem conhecimento, a gente precisa estudar seguindo um método, seguindo uma estrutura, estudando de um jeito que realmente vai nos trazer resultado e não de um jeito aleatório, certo? Como a Bru falou aqui, exatamente, BMA salva vidas e salva real, gente. Porque tem gente que surta nos estudos tentando aprender um assunto, só que aquele assunto é muito difícil, é muito avançado, e a pessoa não tem a base daquele assunto. Muita gente acontece isso com física, né? A pessoa vai lá, é física, aí descobre que tem um tópico chamado, por exemplo, energia cinética. Aí a pessoa pensa, vou começar por esse, parece legal. Aí se joga de cabeça nesse tópico, sendo que tem um monte de assuntos que vêm antes. Então você precisa ter em mente que, assim como para subir escada, você comece lá da base da escada, do primeiro degrauzinho, para você estudar para qualquer vestibulinho também, você precisa começar do básico, ok? Você tem que começar do básico, tá? FDI também, exatamente. FDI também é importante. Por que é importante, gente? Porque ele ajuda a criar a tua rotina, criar o teu cronograma e tá dentro do método, né? Faz parte do método também. Sempre junta os dedinhos, assim, para mostrar que são coisas que estão casadas, que são juntas ali, sabe? Sozinho o FDI não vai salvar o seu estudo. BMA sozinho, ele adianta muita coisa, mas ele também não vai salvar o seu estudo. Estudo ativo estruturado sozinho também não vai fazer essa tanta diferença. Por isso você precisa do método, que é tudo isso junto, tá? Esse conjunto de coisas que você vai ter em relação à tua rotina de estudos, em relação ao teu cronograma, em relação às técnicas que você vai usar para você conseguir ser aprovado, certo? Então, todo esse conjunto é muito importante. E como eu falei, né? Não é estudar aleatoriamente, não é pegar uma técnica e chamar de método. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Até eu já cometi esse erro, confesso. Eu falava antes assim, meu método é de fazer resumo, quando eu era bem novinha. Aí eu descobri que isso não era um método, era uma única técnica, e ela sozinha não ia resolver minha vida, né? Não ia me fazer aprender os conteúdos que eu precisava. Tadinha de mim, sofri com isso quando eu descobri que estava estudando errado. O bom é que eu descobri a tempo. E vocês também. Então, olha só, mais um erro aqui. Muita gente pensa que precisa de um método para cada matéria. Como eu falei, o método engloba o seu cronograma, engloba o FDI, engloba BMA, engloba o estudo ativo estruturado. Então, não, você não precisa ter um método para cada matéria. Você vai seguir aquela mesma estrutura de estudos. O que acontece é que vai ter matéria que vai ser mais difícil para você. E aí é bom que você complemente, então, essa matéria com outra técnica, tá? Você segue aquela estrutura normalzinha, mas você complementa com outra técnica, tá bom? Por exemplo, você segue a estrutura do estudo ativo todinha, só que aí, matemática, por exemplo, é difícil para você, você vai lá e aí você complementa com o estudo dirigido, ou você complementa com alguma outra técnica que funcione, tá? Então você pode complementar, mas você não pode ficar trocando o método, senão acontece aquele problema que eu falei, do cérebro não entender, né, que tem uma sequência lógica para ele seguir. E se o cérebro não entende isso, ele começa a não manter a consistência, você começa a parar no meio do seu estudo, tá? E um erro grave aqui, gente, para ninguém mais cometer, por favor, prometam que vocês não vão mais fazer isso na vida de vocês. Para ninguém cometer isso mesmo, tá? Você começar a seguir um método, e aí, quando você chegar no meio do seu estudo, você parar, e aí não estuda mais, e aí fica lá parado, e só depois de 6 meses você volta. Por que isso é tão ruim? Porque isso gera um ciclo de fracasso. Tem gente que, né, meu Deus, é cheio de nome toque, escapulebra, fracasso. Aí, gente, pelo amor de Deus, cresçam. Vocês não têm mais 6 anos de idade. Fracasso existe. E tem gente que fracassa nos estudos, sim, simplesmente porque a pessoa não cria essa consistência, tá bom? O que é essa consistência? É você começar algo e conseguir se manter nesse algo. É tipo você treinar, né? O que você quiser treinar. Pode ser corrida, pode ser crossfit, pode ser o que for. Então tem gente que treina crossfit, por exemplo. Se a pessoa treina lá 3 vezes por semana, tá lá, mantém o foco, no pain, no gain, toda bonitona na academia. E aí depois de 2 meses essa pessoa para e fica 6 meses sem treinar, ela vai ter que recomeçar do zero, né? E essa pessoa, ela tende a ficar se sentindo muito desmotivada se tiver que recomeçar do zero. Todo mundo fica meio desmotivado quando precisa voltar do zero em alguma coisa, porque você pensa que o teu esforço não valeu a pena. Afinal de contas, teve que, né, voltar tudo. É tipo reprovar o ano, gente. Vamos lá, vamos para um exemplo que muitos de vocês morrem de medo. Reprovar. Porque todo mundo tem medo de reprovar, é só porque vai ser meio vergonhoso, dependendo da escola, de quem for seu colega, né? Tem gente que zoa dos reprovados? Também, mas não é só por isso, tá? Muita gente tem medo de reprovar porque você ter que voltar para aquela mesma série dá uma sensação de, meu Deus, eu passei um ano perdido, né? Teve que refazer tudo, voltar do zero, ter que aprender tudo aquilo de novo. Então a mesma coisa acontece no seu estudo, se você começa a seguir um método e você para. Tem muita gente que tá nos tópicos basais, aí vai lá e para, porque pensa, não, tá muito fácil, eu não preciso seguir método. Só que, gente, os tópicos basais realmente são fáceis. Só que os outros não vão ser.
Então você precisa seguir o método justamente para quando você chegar lá no nível médio, você conseguir ter fôlego, conseguir aprender aqueles conteúdos e não ficar lá patinando, tipo Harry Styles no clipe da One Direction de Night Changes, tá? Então você não pode ficar patinando nos seus estudos. E para não acontecer isso, você tem que manter essa consistência. E aí é importante entender uma coisa. Você não pode querer achar que você é o dono do mundo e querer começar no nível mais pesado possível. Tem gente que fala assim: William, eu vou estudar de segunda a segunda. Eu não vou ter nenhum dia de pausa e eu vou fazer 6 tópicos por dia. E aí eu falo: parabéns, grande iludida. Porque você não vai fazer isso. Ponto. Não vai. É tipo a promessa do caderno bonito. Todo mundo fala isso, né? Este ano meu caderno vai ficar lindo. Aposto que vocês estão fazendo isso. Estão voltando às aulas agora. Então, assim, não vai ter orelha no meu caderno. Não vai ter pozinho de borracha quando apaga, sabe? Não vou deixar aquela rebarbinha da folha. Não vou sujar de marca-texto. Daqui a 3 semanas eu quero ver esses cadernos como é que vão estar. Vão estar uma bagunça já, gente, porque ninguém cumpre essas promessas impossíveis de serem cumpridas. Nem a pessoa mais organizada do mundo. Só tinha uma amiga que cumpria isso, porque a mãe dela, acho que era a dona de uma fábrica de caderno, não era possível, porque essa menina trocava de caderno o tempo todo, ela tinha que passar limpo tudo, sabe? Então ela gastava um baita tempo passando tudo a limpo, pra ela conseguir ter um caderno perfeito. Só por isso, assim, porque se ela fosse na real mesmo, com o caderno do jeito que ela fazia na escola, obviamente não seria um caderno perfeito, né? Ia ficar com um pouquinho de bagunça, porque hoje todo mundo é assim. Então a mesma coisa, se você fala que você vai estudar 6 tópicos por dia, de segunda a segunda, não vai ter nenhum dia de descanso, na 3ª semana, no máximo, você já vai estar querendo parar, porque você não vai dar conta de tanta coisa. Tua vida não se resume só aos estudos do vestibulinho, né? Tem estudo da escola, tem um monte de coisa em casa que você faz, tem que cuidar dos irmãos, tem que fazer sei lá o quê. Tem muita coisa. Então não começa atacando muita coisa. É como se eu quisesse, por exemplo, começar a treinar fazendo 2 horas de treino por dia. Só que, gente, eu era muito sedentária. Eu fugia da educação física na escola. Tem noção? Eu peguei atestado no ensino médio inteiro pra não fazer atividade física na escola. Não me orgulho disso. Mas eu peguei atestado médico pra ter dispensa da educação física porque eu odiava. Então, você acha mesmo que se eu falasse que eu ia treinar 2 horas por dia e que eu ia queimar 5.000 calorias, gente, eu não ia dar conta. Eu ia desistir no 3º dia. Eu ia estar com dor na perna lascada já, sabe? Eu fazia balé quando era novinha, porque balé é dança, né? É totalmente diferente de ficar lá treinando, fazendo a mesma coisa o tempo todo. Tem sequências, tem coreografias, tem música, enfim. Mas, assim, treino, gente, eu não conseguia dar conta. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou treinar, começando, por 15 minutinhos por dia. É isso. Eu super consigo manter 15 minutinhos. Às vezes eu até passo um pouquinho disso. Porque eu comecei com pouco. Então, comecem com pouco também nos estudos de vocês. Muita gente fica assim: William, mas eu não posso estudar 3 horas por dia. Para de contar a horinha de estudo, que isso não dá resultado nenhum. Começa pensando: vou estudar esse tópico, um tópico por dia. Vou estudar 3 vezes por semana, ou 4. Depois, quando você perceber que você consegue manter uma consistência melhor, aumenta. Se você perceber que consegue. Se não for possível para você, mantenha um tópico por dia, 3 vezes por semana, ou 4. Você não precisa estudar de segunda a sábado, só porque todo mundo faz isso, sabe? Se para você não for possível, começa com pouco, tá? Sempre que você vai aplicar um método para estudar, para treinar, para fazer bolo, você tem que começar com pouco. Imagina, primeiro bolo da sua vida, você não sabe fazer nadinha de culinária, isso é péssimo. Você vai fazer 100 bolos de uma vez, com a mesma receita. Se der ruim aquela receita, foram 100 bolos que vão pro lixo, cara. Se você fizer um só, foi só um bolo que foi pro lixo, tá tudo bem. Agora imagina 100 bolos errados, né? Não vai ser bom. Então começa com um pouquinho, tá? Começa aos poucos pra você não se desmotivar e não ter que parar no meio do caminho, tá bom? Então tem um método que vai te guiar do começo ao fim dos seus estudos. Começa aos poucos, sempre. E aí é importante também que você leve em consideração, né, que a revisão é parte do método. Eu sei que tem gente que foge da coitada da revisão, gente, mas não fujam dela. Ela é amiga, ela é aliada, ela é um amorzinho na vida de vocês. A revisão é tudo pra mim. Então vocês têm que fazer revisão, têm que entender que ela é parte do método também, tá? Então, além das etapas, né, que você faz no dia do estudo, como a sondagem, anotação, resumo, exercícios, resolução, você vai fazer revisão num outro dia. Revisão também é importante, também é necessária, também é fundamental para o seu aprendizado, porque ela também tem uma função, que é a função de impedir, digamos assim, que você caia na curva do esquecimento, certo? Com isso, chegamos ao fim desta live de hoje, então. Então, gente, boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês que estão aqui. Super abraço e tchau!